Olá, irmãos, tudo bem? Bom dia a todos. Eu quero saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Sejam muitos bem-vindos a mais uma vez ao canal Meditando na Palavra de Deus. E nesta quarta-feira abençoada, meu irmão, minha irmã, dia 18 de setembro de 2024, vamos dar continuidade aqui em Marcos, capítulo 11. Nós vamos ler ali a partir do versículo 12, onde Jesus ali purifica o templo. Quem é o templo do Espírito Santo nos dias de hoje? É eu e você. Aleluia, grande Deus. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, nós vamos ler em que eu e você somos o templo do Espírito Santo hoje. E Jesus Cristo estava ainda ali purificar o templo dele, o templo do Espírito Santo. Olha aqui, no dia seguinte, quando estava saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, não encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então disse-lhes: ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Aleluia, grande Deus. Então Jesus, versículos antes, Jesus tinha acabado de entrar em Jerusalém, a sua entrada triunfal em Jerusalém. Aleluia, grande Deus. E logo depois Jesus se retirou ali de Betânia. E depois com seus discípulos ele avistou uma figueira. E essa figueira era vistosa, ela tinha folhas. Mas porém quando Jesus se aproximou, porque Jesus teve fome. Porque Jesus desceu aqui na terra como carne e osso. Só que ele era 100% Deus. Ele desceu aqui na terra. Ele sentia dor, sentia fome. Então ele sentiu fome e foi lá para ver se tinha algum fruto naquela árvore, naquela figueira. Aleluia, grande Deus. Vamos frisar aqui figueira, quando Deus se referia à figueira, né? Sempre lá com Deus se referia ao povo de Israel. Quando Deus usou Oséias para falar com o povo de Israel. Olha aqui, ó. Oséias capítulo 9, versículo 10. Quando encontrei Israel, foi como encontrar uvas no deserto. Quando vi os antepassados de vocês, foi como ver os primeiros frutos de uma figueira. Olha aí. Quando Deus encontrou o povo de Israel, foi como se fosse de encontrar os primeiros frutos de uma figueira. Aleluia, grande Deus. Mas quando os vieram a Baal, Peor, consagraram-se àquele ídolo vergonhoso e se tornaram tão repugnantes quanto aquilo que amaram. Eita glória! Aqui Deus está falando que o povo de Israel, antes eles serviam a Deus verdadeiramente. Eles adoravam a Deus. As pessoas olhavam para eles, era figueiras floridas. Tinha flores e tinha também o fruto. Depois, quando eles começaram a afastar o coração de Deus, quando eles começaram a adorar outros ídolos, veio o castigo sobre Israel por causa da desobediência. Trazendo nos dias de hoje, eu e você é como se fosse essa figueira. Aleluia, grande Deus. Analisa aí a sua vida, eu vou analisar a minha. Se Jesus encontraria eu e você hoje, será que ele ia encontrar aí você como uma figueira vistosa, que tem folhas, mas também tem fruto? Que fruto eu e você tem produzido para o Senhor? Porque Deus quer que nós frutificamos. Deus quer que nós levamos a palavra. Deus quer que verdadeiramente nós vivemos a palavra. Aleluia, grande Deus. Olha Deus falando. Vamos dar continuidade aqui. Quando Jesus amaldiçoou aquela figueira, seus discípulos ouviram dizer isso. Chegaram a Jerusalém, entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos campistas e as cadeiras dos que vendiam pombos.
e não permitia que ninguém carregasse mercadoria pelo templo. E ele os ensinava dizendo, olha o que Jesus ensinava, aquelas pessoas, aqueles campistas que estavam ali comprando e vendendo pombos. Ele estava fazendo algo que não agradava a Deus, estava desagradando a Deus. Por quê? Porque Jesus falava que a casa de meu pai será chamada casa de oração em todas as nações e em todos os povos. Olha aqui, não está escrito, a casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Aleluia, grande Deus, como é que está o seu templo? O templo do Espírito Santo que habita em nós, o Espírito Santo. Olha aqui, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, olha o que o apóstolo está falando aqui. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e não sois de vós mesmos. Aleluia, grande Deus. O que eu e você tem fazido com o templo do Espírito Santo? O templo do Espírito Santo hoje é eu e você, porque o Espírito Santo habita em mim, habita em você, proveniente de Deus. Então, quando nós aceitamos Jesus Cristo, quando nós reconhecemos o senhorio de Deus, nós não mandamos mais no nosso corpo, porque nós somos templo do Espírito Santo. Como é que está o seu templo do Espírito Santo? Aleluia, grande Deus, será que tem frutificado? Será que tem dado fruto? E vamos dar continuidade aqui no versículo 18. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei, ouvindo essas palavras, começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. Então, os mestres da lei ouviram Jesus falar daquele jeito, daquele ensinamento, eles ficaram admirados e estavam procurando um jeito ali de matar Jesus. Aleluia, grande Deus. Então, meu irmão, minha irmã, quando Jesus corrigiu os mestres da lei, os fariseus era como se fosse essa figueira aqui, eles eram também vistosos, eles falavam que cumpria toda a lei, eles pregavam ali da palavra de Deus, mas não viviam aquilo que eles pregavam. Aleluia, grande Deus. Então Jesus corrigiu eles. Jesus corrigiu eles. Repreendeu eles ali, raças de víboras, hipócritas. Vocês me adoram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Aleluia, grande Deus, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Jesus sabia que aquela figueira não tinha fruto. Mas Jesus aproximou-se ali ele queria passar algo para os seus discípulos. Veja só, vamos dar continuidade aqui. A figueira é seca. No 20, de manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes, ou seja, aquela figueira secou desde a raiz, ela secou inteira. No 21, Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Olha aí. Pedro lembra que quando Jesus amaldiçoou a figueira, os discípulos estavam lá. Pedro estava lá. Então Pedro lembrou e perguntou para Jesus: a figueira que amaldiçoaste secou. E olha o que Jesus respondeu: tenham fé em Deus. Eu asseguro que se alguém disser a este monte, levanta-se e atira-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá que diz assim, lhe será feito. Aí, o primeiro ensinamento aqui, Jesus está falando que tem que ter fé em Deus, tem que crer em Deus. Quando nós for pedirmos algo para Deus, nós temos que pedir com uma certeza que vamos ter, com uma certeza que Deus pode fazer todas as coisas. O primeiro ensinamento aqui que Jesus ensina é crer, que eles tinham que crer em Deus. No 24, portanto, eu digo, tudo o que vocês pedirem
em oração, creiam que já o receberam, assim sucederá. No 25, e quando estiverem orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoa-nos, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Olha aqui, o segundo ensinamento aqui, no versículo 20 até o 26. Aleluia, grande Deus. Primeiro ele ensinou que nós temos que crer quando nós estivermos orando. Depois ele falou que quando nós estivermos orando, se você tiver alguma coisa contra o nosso irmão, que nós possamos perdoar esse irmão. Perdoar o que esse irmão fez com nós, se nós tiver alguma coisa contra o nosso irmão. Porque isso pode impedir as nossas orações de ser respondida por Deus. Deus, ele ouve todas as orações, porque ele não é surdo. Mas ele não responde todas as orações. E aqui Jesus está falando aqui também sobre o perdão, nós temos que perdoar. Outro ensinamento aqui, porque ele está falando aqui, ó, quando nós estivermos orando, e se nós tivermos alguma coisa contra alguém, perdoa-nos, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Olha aqui, então, meu irmão, minha irmã, para nós sermos perdoados por Deus, nós temos que perdoar o nosso irmão. Se nós temos alguma coisa contra o nosso irmão, nós temos que perdoar. Jesus Cristo foi lá na cruz do Calvário e ensinou sobre o perdão. Amém? Ele foi esboteado, ele foi cuspido, rasgaram suas vestes, furaram ele, e ele não abriu a boca, ele não revidou, ele não pagou o mal com o mal, mas ele pagou o mal com o bem, ou seja, as pessoas fizeram o mal, e ele fez o bem. Aleluia, grande Deus! Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Então, Deus falou poderosamente ao meu coração sobre ele quando Jesus estava purificando o templo. Jesus foi ali para cuidar daquelas pessoas. Jesus foi, ó, vocês estão no templo aqui fazendo covis de ladrões. Vocês estão fazendo coisa errada aqui no templo. Trazendo para os dias de hoje, como que você tem usado o templo do Espírito Santo? Porque esse corpo não é mais nosso, pertence a Deus. Porque Deus deu o Espírito Santo dele para habitar em nós. Aleluia, grande Deus. Sobre a figueira, essa visão é fantástica. Porque Deus, quando corrigiu o povo de Israel lá usando o profeta Oséias, Deus pediu para Oséias casar com uma prostituta. Deus fez isso por quê? Para mostrar para o povo como que ele estava sentindo. Por quê? Porque o povo tinha trocado Deus, o Deus Todo-Poderoso, por ídolos. Eles se afastaram da presença de Deus. Por desobediência, eles sofreram castigo. Por rebeldia, eles sofreram castigo. Muitas das vezes hoje, né, é quando somos rebeldes, aleluia, grande Deus, quando fomos desobedientes e sofremos algo e queremos colocar tudo a culpa em Deus. Aleluia, grande Deus. Porque Deus é culpado? Por causa disso? Não, o culpado é eu e você. O culpado é eu e você, muitas das vezes que demos lugar, abrimos brecha. Porque o diabo está ao nosso derredor, bradando como leão, buscando a quem possa tragar. Ou seja, ele está ao nosso derredor, porque ao nosso redor estão os anjos do Senhor, com espada de fogo nos protegendo. Creia. Então, se você não meditou aqui em Marcos, capítulo 11, a partir do seu versículo 12 ali, nós lemos do 12 ao 26, que você possa meditar, que você possa ler, porque Deus, meu irmão, minha irmã, fala com cada um de formas diferentes. Deus fala nos nossos corações. E eu vindo ontem do serviço, né, e Deus falando comigo, e Deus falando a respeito da figueira. Aqui fala que aquele tempo não era o tempo do fígado. Jesus sabia que não era o tempo do fígado. Mas quando Deus falava, né, sobre a figueira, ele falava com o povo de Israel, assemelhava o povo de Israel com a figueira. Quando Jesus corrigia os fariseus, os hipócritas, eles conheciam toda a lei, aparentemente eles serviam a Deus, aparentemente eles faziam tudo certo, mas era só fachada.
Era só fachada, que você possamos ser uma figueira que tenha folhas, mas que tenha também o fruto. Frutificar, e que você possamos frutificar, que você possamos levar a palavra do Senhor. Aleluia, grande Deus. E que o Senhor venha ser glorificado através da minha vida e através da sua vida. Amém, meu irmão, meu irmão? Quero orar pela sua vida nesta manhã de quarta-feira abençoada em nome de Jesus. Amém? Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade, por mais essa manhã. Pai, eu não sei como é que está a videira de cada um. Eu não sei como cada um se encontra, Pai. Eu não sei se está florido ou não florido. Eu não sei se aparenta ou que não aparenta, mas é. Pai, mas eu quero te pedir em nome de Jesus, Pai, que nesta manhã o Senhor venha nos ajudar a frutificar a cada dia, Pai. Nos ajude a cada dia a levar a Tua palavra, a fazer a Tua vontade, a fazer o Teu querer. Pai, em nome de Jesus, Papai querido, muito obrigado porque o Senhor tem falado com cada um de nós, o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem nos corrigido, Pai, muito obrigado. E que nós possamos ser uma figueira, Papai querido, que dê frutos, que frutífica para a honra e a glória do Senhor. Pai, que a paz e o Teu amor esteja em cada lar, em cada coração, Pai. Muito obrigado, Pai, que o Senhor venha estar falando conosco, nos corrigindo a cada dia, Pai. Que nós possamos ser mudados conforme a Tua vontade e conforme o Teu querer, Papai querido. Em nome de Jesus, Pai. Contudo que o Senhor faça a Tua vontade e o Teu querer. Por isso, eu te agradeço. Muito obrigado por tudo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Só um momento para encerrar. Deus já fez o mais difícil, que foi enviar o Filho dele para morrer pelos nossos pecados. Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora aí temos que fazer a nossa parte. Aqui Jesus deixou uns ensinamentos tremendo. Tremendo, tremendo, tremendo. Jesus vai e purifica o templo. Aleluia, grande Deus. Jesus vai e fala sobre a figueira seca. Aleluia, grande Deus. Era também como se fosse o povo, os fariseus, os mestres da lei, os doutores da lei que conhecia tudo, que falava por quê? Porque muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, mas não profetizamos em Teu nome, mas não expulsamos demônio, não fizemos maravilha. O Senhor vai falar: apartai-vos de mim para o fogo eterno, eu não vos conheço. Aleluia, grande Deus. Tem muitas pessoas que parecem ser cristão, tem muitas pessoas que parecem ser servo de Deus, mas só parece. Então, se você conhece uma pessoa assim, que você possa falar do amor de Deus, que você possa frutificar. Amém? Deus está falando, né? Quando nós estamos lendo aqui Mateus, Marcos, agora nós temos Marcos, depois nós vamos em Lucas. Então, Deus está falando poderosamente conosco, com formas diferentes. Então, se nós abrirmos o nosso coração, se nós batermos, se nós bater na porta, ela vai abrir. Se nós se achegar a Deus, e Deus vai se achegar a nós. O próprio Jesus fala: aquele que bate, abre-se-lhe-á. Aquele que pede, recebe. Então, que você possamos aprender a clamar, aprender a pedir para Deus, aprender a nos esforçar. Amém? Muitas das vezes, né, eu converso com algumas pessoas e muitas das vezes eu ouço: Deus não fala comigo, Deus é isso, Deus é aquilo. Deus está falando conosco através da palavra dele. Nós temos que criar um hábito de ler a palavra de Deus, de meditar na palavra de Deus, dia após dia, e ele vai falando conosco, ele vai nos transformando, vai nos mudando. Amém? Esta palavra que eu queria estar compartilhando com os irmãos nesta quarta-feira abençoada. Amém? E se amanhã o Senhor nos permitir, nós vamos ler Marcos capítulo 12. Amém? Eu creio que Deus vai falar poderosamente aos nossos corações, assim como Ele está falando ao meu coração agora. Amém? Não deixe de meditar na palavra de Deus. Não deixe de ler. Porque a palavra de Deus vai nos transformando, vai nos mudando, segundo a vontade dEle, não segundo a nossa vontade. Amém, meu irmão, minha irmã? Vamos continuar orando pelos nossos pastores, pelos nossos governantes, pela nação brasileira e pela humanidade. Amém? Deus abençoe, meu irmão, minha irmã, poderosamente em nome de Jesus. E até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Deus abençoe, meu irmão, minha irmã. Fique na paz. Glória a Deus. Aleluia.